Hoje eu recebo o Vinícius, faz R2 cirurgia geral aqui na USP São Paulo e veio falar um pouco pra gente da sua residência, mais um café com residência. Muito obrigado, Vinícius, por vir. Queria que tu começasse se apresentando. Beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado, Jorge, pelo convite. Eu sou Vinícius, pessoal. Tenho 26 anos, sou da Bahia. Sou R2 de cirurgia aqui da USP. Fiz UFBA, a Federal da Bahia. E comecei aqui ano passado. Fiz o R1 aqui ano passado, agora estou no R2. Tá. Tu fez algum ano antes de preparação? Tu fez 2 anos de preparação, só um ano? Eu optei por fazer só um ano, só fiz curso no 6º ano. Entendi. Mas aí passou direto já ou foi... Direto. Direto. Acabei o 6º ano e entrei na residência. Parabéns. Foi direto. E além da USP, você passou em outras provas também, né? Foi. Eu passei na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa. Em quase tudo aí. Aí no SUS também. Igual Parabéns. você, né? Pra quem não sabe, a gente se conheceu fazendo prova, não foi? Fazendo prova. A gente conheceu Exatamente. nas primeiras e segundas fases por aí, né? Então tá, a primeira pergunta que eu te fazer é onde é que você fez faculdade, que é na UFBA. Pra quem não sabe, a UFBA é a primeira faculdade de medicina do país. Exato. Então é uma faculdade muito tradicional, que fica ali perto do Pelourinho, né, a instituição sede. E quem tiver a chance de Salvador ir lá conhecer, eu acho que também vale a pena. Como eu te falei, você falou que você colecionou aprovações durante a época de prova de residência. Isso não é um vídeo para ensinar as pessoas como passar, mas se tu tivesse alguma dica para dar para essas pessoas, qual seria a tua principal dica para passar na prova de residência? Seria, acho que fazer muita questão e fazer bastante prova do lugar que você quer passar. Exatamente. Então, se você quer fazer USP, tem que fazer todas as provas da USP de todos os últimos anos, Sim. Unicamp ou do SUS Bahia, onde você quiser passar, você tem que conhecer bastante a prova, porque tem um perfil, cada prova tem um perfil de cobrança. E é exatamente o que eu falo aqui pro pessoal, que se você faz muita questão de uma prova, você acaba dominando aquele perfil, e aí você consegue ver quais são as questões de outras provas que também se encaixam naquele perfil para você ir estudando também com outras provas. Exatamente, acho que é um ano de estudo focado para dar para passar, onde quiser passar, dá para passar. E uma coisa que eu gosto de falar também aqui, Vinícius, não sei se você concorda, é que, por exemplo, assim, eu tenho contato com pessoas que são concurseiras do direito e tudo mais, e eu acho que o concurso da medicina da residência, talvez, se você se dedicar um pouco mais que os outros, seja mais fácil de se destacar do que os outros casos, entendeu? Concordo. Acho que tem muito lugar bom para você fazer residência, tem vaga, então assim, se você consegue se destacar um pouco mais, se você foca um pouco mais no estudo, faz bastante prova, já diferencia bastante dos concorrentes. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente costuma começar aqui toda a pergunta de residência e ainda mais da cirurgia, que a gente escuta falar muita coisa, a gente não sabe se é verdade ou não, perguntando sobre preconceito e humilhação. Principalmente por a gente ser nordestino, a gente tem medo de vir pra cá. Eu, pessoalmente, tinha muito medo de a gente vir pra cá, de sofrer preconceito, sofrer discriminação. Eu queria saber se tu sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito aqui dentro da residência. Sim, o hospital é muito grande, né? Assim, é um serviço muito grande que tem até um comitê de ética muito grande também. Então, assim, isso aqui dentro do HC acho que praticamente não existe. Não existe, né? Não existe, acho que em qualquer área que você fizer, não tem. Na cirurgia, o pessoal tem medo, que é falado por aí, em outros serviços, mas aqui a humilhação, a relação com o chefe, não tem, a relação com o chefe, com o seu R+. É uma relação hierárquica, mas com respeito. Hierárquica com respeito, mas bem tranquila. Exatamente. Nada de que você se exponha, nada que você não queira se expor, geralmente não. E embora você seja homem, talvez você possa relatar isso na convivência com as residentes também, né? Isso é uma pergunta de uma seguidora nossa, a R1 de cirurgia, que é a Malu, e ela pergunta especificamente se existe algum preconceito por o fato de uma residente ser mulher de cirurgia. Já percebeu alguma coisa assim do tipo ou não? Não, nenhum preconceito, não existe, nunca ouvi nem falar isso lá. Acho que talvez quase metade das residências R iguais são mulheres. Você tem chefes mulheres também? Várias chefes mulheres, inclusive, em todas as especialidades. Acho que tem que citar como exemplo aquela coloprocto, que opera já com 90 anos de idade, e é referência total. É a chefe da coloprocto do serviço e várias chefes da geral, do tórax, da vascular, são mulheres, não tem nenhum problema quanto a isso. Beleza. Isso é uma pergunta bem vaga, assim, talvez você possa ajudar algumas pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você, mas tu sabe mais ou menos hoje por que tu escolheu cirurgia? Porque eu gosto de operar. Fazer cirurgia você tem que gostar, tem que ter prazer quando está em campo. Exatamente. Você tem várias funções como cirurgia, como atender a porta, tocar ambulatório, tocar enfermaria, mas tem que ter prazer quando está em campo. Tem gente que começa a residência
e quando está em campo não tem prazer de estar operando. Aí e essa pessoa acaba desistindo porque vê que não é a dela. Mas tem que se sentir bem naquele momento. Exatamente. Eu acho que vocês trabalham muito no fora ali para quando chegar no campo você se sentir bem. Tem que se sentir bem. A questão de tempo de cirurgia, 4, 5 horas de cirurgia, quando você está operando, você nem vê o tempo passar. Você não sente fome. Quando você está operando mesmo em campo, não sente fome, você esquece o tempo passar, entendeu? Boa. Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a carga horária mais ou menos da cirurgia? Eu sei que varia muito em serviço. Por exemplo, eu sei que tem 2 que são bem fortes a carga horária. Por exemplo, a vascular eu acho que é bem forte. A uro tem uma carga horária um pouco mais puxada. Mas se tu fosse dar uma média, você acha que ficava ali nas 80 horas semanais, 60 horas semanais ali da... Se você for colocar uma média de todos os estágios, tem estágios mais tranquilos, estágios um pouco mais pesados, que é normal com qualquer residência. Seria uma média plausível, 80 horas. 60, 80 horas. 60 poucos estágios, mais 80 horas tranquilo. Seria uma média, tranquilo. Tá, entendi. Às vezes um pouco mais, mas depende do estágio. Deixa eu te perguntar uma coisa. É frequente que vocês nessa cirurgia também deem algum tipo de plantão por fora ou não? A gente consegue sim se organizar para dar 1 a 2 plantões de 12 horas por mês para ajudar o custo, ajudar a morar em São Paulo. Porque em São Paulo é muito caro. Para quem não sabe, a bolsa não é suficiente para você morar onde a gente mora. E ainda mais morando aqui em volta do hospital, como a gente mora, né? Isso, que é uma região super valorizada e tudo mais. Valorizada, tem muita gente morando aqui, fica um pouco mais caro. Então, falando sobre as grades em si, Vinícius, então tem alguns estágios que para mim, que eu vi na faculdade, que eu não vi esse tipo de acesso a esse material, eu acho excepcionais. E o primeiro deles que eu queria falar é o estágio de técnica cirúrgica que vocês rodam no R1. Eu acho aquilo fenomenal, porque eu vou explicar o que é que eu acho. Eu acho que é muito difícil você aprender cirurgia se você não treina aquele processo repetidamente. Quando você tem a chance de treinar a técnica cirúrgica repetidamente em simulações, talvez você aprenda manualmente muito mais fácil, como tocar uma música, né? O que é que você acha? Acho que sim. Só para o pessoal entender como funciona então a residência de cirurgia aqui do HC, para a gente chegar lá na técnica, são 48 R1s que entram todo ano. Então é muito residente. Então são 48 R1s e 48 R2. E aí a gente se divide em 12 grupos de 4. Certo. Então somos 4 que vamos ficar juntos durante os 2 anos de residência. Que é a famosa panela. A panela, que a gente chama. Então, escolheu bem. Escolheu bem. Tem que ter uma boa relação com seus colegas para dividir plantão, escala, trabalhar todo dia. Porque são eles que vai conviver todos os dias de sua residência durante os 2 anos e você quase não vê pessoas de outra panela, porque o serviço é muito grande. Então a gente divide essas panelas e cada mês você está em um estágio. Certo. A gente tem 2 estágios no R1, que um é anatomia, o outro é técnica. A técnica a gente tem todo dia de manhã e de tarde. A gente tem de manhã no SVO com cadáver e de tarde a gente opera com professor porco. A gente tem um porco que opera vídeo ou opera aberta, como a gente... Massa. Sempre com um chefe do nosso lado, de cada especialidade. Uhum. Então, e é o chefe da especialidade ainda? Da especialidade. A gente tem de manhã um chefe que vai todo dia com a gente, que é da cirurgia, da geral. E à tarde, cada dia vai uma especialidade. E aí que vocês treinam uma técnica cirúrgica nova? A gente tem cada dia uma técnica cirúrgica nova. A gente vê anatomia no cadáver, a gente simula cirurgia no cadáver, simula cirurgia no porquinho, seja por videocirurgia, que a gente tem kit de videocirurgia para operar o porco, ou aberta. E então você já tem contato com a vídeo desde o R1, assim? Desde o R1. Talvez, não sei se posso estar errado, talvez o contato de vídeo com vocês seja mais presente do que o contato com a aberta, assim, ou não? Acho que igual. É bem igual. Talvez acho que seria igual. Seria igual. Aqui opera bastante vídeo, mas opera bastante aberto também. Tá bom. Mas esses 2 estágios que eu estou falando de técnica cirúrgica e anatomia topográfica são muito bons para a gente situar, estabelecer bem a anatomia antes de operar, treinar um pouco a mão de vídeo. Exato. Acho que é um diferencial bem legal da residência. E outra coisa é que, por você estar falando de ser igual, você sai com a mão para as 2 coisas, né? Não é uma coisa tão comum. Não é tão comum nas residências do país você ter acesso ao vídeo tão fácil assim. Então, essa pergunta da técnica cirúrgica foi da USP-MED 2020. Não vai fazer medicina, já está perguntando isso. Você vem da Bahia, você teve contato com residência de cirurgia lá também. E uma coisa que eu notei, por exemplo, tem diferenças da residência de rádio do Ceará para a rádio daqui. Existe alguma diferença que tu notou da residência de cirurgia daqui para a cirurgia da Bahia? Tem diferença. Lá são muitos serviços, mas diferentes. Não daria para dar um resumo, mas se eu pudesse comparar assim, grosseiramente o que eu vejo do HC com o de lá, a gente tem muito mais recursos de tecnologia, de apoio diagnóstico.
O pronto-socorro daqui é muito mais organizado e maior, a gente consegue... volume de casos. É um pouco bem maior, a gente consegue tratar mais pacientes, ver mais pacientes, dar mais diagnóstico. A gente tem um volume de cirurgia bem maior, porque o centro cirúrgico é bem maior. E outra coisa que eu não sei se... Você tem mais vídeo, sim, a gente consegue operar mais contato com vídeo do que... Eu não sei se você concorda nisso, mas a impressão que eu tenho aqui é que o HC é um hospital da América do Sul, não só do Brasil. Isso. Então ele é uma triagem de casos assim absurdos de toda a América do Sul. Chega aqui colombiano, chega boliviano, venezuelano. E a gente vê muito caso interessante também por causa disso, né? Eu estou agora com o internado da enfermaria com um boliviano, que bateu porque o HC é porta fechada da emergência, mas bateu na porta do hospital e entrou. E não é incomum pessoas de outro estado virem bater na porta do HC. Isso é bem comum, isso eu estou também com um baiano internado da enfermaria, porque ele veio, pegou um voo, bateu na porta do HC e acabou entrando, porque não pode, né? Porque a emergência é referenciada. Mas Entendi. às vezes acaba acontecendo. Assim, eu que sou de fora, essa pergunta é muito interessante, eu acho, que é qual seria o ponto mais positivo da residência de cirurgia geral. Mas antes de você responder, eu queria falar, assim, das coisas. Eu fui um apaixonado da medicina de emergência durante minha faculdade e me dá um prazer vendo vocês atender o ADLS. Dá, assim, eu falo para todo mundo que se eu fosse atropelado, sofresse um trauma, eu queria ser atendido no pronto-socorro do HC da USP. É lindo aquilo ali. Aquele atendimento eu acho que é padrão ouro, é todo sincronizado, ele é treinado exaustivamente, cronometrizado, auxílio diagnóstico, tomo de corpo inteiro, fecha na sala, fecha estendido, todo mundo sintonizado e assim, dá para perceber que vocês saem de lá com uma capacidade absurda de atender emergência e vocês atendem Águia, que para quem não sabe são os casos mais complexos, chegam de helicóptero, Porta, né, que é normal, e o pronto-socorro referenciado. Então assim, qual seria o ponto positivo que tu realçaria? O centro de trauma do HC é muito grande, assim, é uma referência bem importante. A gente recebe catástrofes, recebe pacientes graves de acidentes com múltiplas vítimas em via pública. Então assim, e tudo acontece sintonizado. A gente é bastante treinado em relação a isso. Os chefes são treinados, a enfermagem é treinada, os técnicos são treinados, os residentes são treinados. E cada um tem a sua função. A gente, quando vai chegar um trauma, todo mundo já se divide, cada um já sabe a sua função do que vai fazer. Então, assim, é meio que a TLS adaptado, que a gente chama de atendimento e equipe, lá no HC. Mas a gente vai buscar o Águia lá em cima, enquanto 2 ou 3 vão buscar o Águia lá em cima, no heliponto do hospital, já tem 7, 8 pessoas na sala do trauma esperando o paciente chegar, com tudo montado, com caixa de toracotomia se precisar, com caixa de crico se precisar, com caixa de veia difícil se precisar, o FEST, a radiologia já está avisada para ajudar a gente, a tomo está travada para fazer um tomo de corpo inteiro. Então a gente assim, recebe muitos casos durante o dia, às vezes 2, 3, 4 águias num dia. E isso dá uma bagagem absurda, né? Que ninguém recebe 2, 3, 4 águias por dia, pelo amor de Deus. A gente vê muito trauma grave, assim, a equipe é bem treinada para fazer um atendimento bem fechado, bem cada um sabendo o que tem que fazer para tratar cada coisa bem definida. Tá. E além dos casos de emergência do trauma, tem os casos de emergências cirúrgicas normais, né? Isso. Mas elas também são referenciadas, né? A Instampota, que é referenciada, que as UPAs, os hospitais menores regulam pra gente, tá tudo regulado. De casos cirúrgicos gerais, abdômen inflamatório, perfurativo, obstrutivo. E a gente também é porta das especialidades. Então a ficha que vai para urologia, para neurocirurgia, vai para cirurgia antes, para a gente atender o paciente, triar e encaminhar para a especialidade. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Isso não faz com que vocês deixem de atender complicações, patologias cirúrgicas mais simples, por exemplo. Porque eu vi muito exame de apendicite, eu vi muito exame de colecistite. Porque a gente é referência também de muita UPA. Entendi. Que tem pequeno posto. Então ele faz a suspeita e encaminha para a gente. E não é comum, apesar do pronto-socorro ser fechado, os pacientes baterem na porta e estarem graves e entrar. Entendi. Então a gente também faz esse primeiro atendimento, mas que não é o indicado atualmente. A gente também tem um ambulatório de todas as especialidades cirúrgicas que podem encaminhar o paciente para o PS no dia. Se chega no ambulatório, ele está instável, acho que ele precisa ser avaliado pelo pronto-socorro, faz exame de imagem, a gente atende ele, faz exame de imagem, colhe exames e define a conduta que tem que ser feita. Entendi. E vocês rodam nos ambulatórios cirúrgicos também, durante a grade da R1 e do R2, ou não? Isso, a gente roda no R1 e no R2, tanto em pré-operatório, quanto pós-operatório, quanto ambulatório de trauma. O paciente que tem alta no nosso serviço de trauma, alta, que ficou muito tempo internado na UTI, segue com a gente também. Tá. E
Então, os meses são divididos mais ou menos por área, por exemplo, uro, vascular, pediátrica, Isso. oncológica. Isso. Divide o R1 e o R2. Você roda 4 meses no R1 na geral mesmo. Uhum. Aí roda na infantil, na vascular, na uro. 1 mês no hospital secundário da USP, que é o HU, né? Certo. E no R2, de novo, 4 meses no bloco da geral. E depois na plástica, 3 meses na aparelho digestivo, 1 mês na cabeça e pescoço. Então, assim, bem definido a grade já que a gente tem que fazer. Tá. E quando vocês rodam essas especialidades, vocês têm acesso aos ambulatórios da especialidade para ver como é que eles... Tem. As opções cirúrgicas? A gente também atende, quando tá, a gente também atende os ambulatórios. Entendi. Como se fosse da equipe mesmo. Legal, muito A gente bom. discute com o chefe do tórax, o chefe da vascular. E não são chefes quaisquer, né? São os caras que ditam São diretrizes. professores, os que servem diretrizes, então assim, é bem Deve ser interessante. Bem interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante assim, a residência, como é que é a convivência com os outros residentes? Eu acho que uma coisa importante que você já falou é sobre a panela, né? Que é escolher sabiamente a sua panela durante a residência. Acho que primeiramente a panela é o que vai ditar seus próximos 2 anos de vida. Você vai lidar com eles todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Vai dividir todas as escalas, feriados, fim de semana, o seu dia a dia, como é o meu trabalho. Mas, assim, tive sorte de ter uma panela muito boa, são grandes amigos que eu tenho hoje. A relação entre R1 e R2 é muito tranquila, bem amigável. Bastante, assim, acho que não lembro de ter visto problemas assim, muito graves em relação a isso. E também com os R3, R4, R5 das especialidades também, acho que a relação é bem tranquila. A gente um sempre busca ajudar o outro. Existe uma pergunta que a gente costuma fazer para as outras áreas, que é se existe a opção de fazer mestrado e doutorado durante ou após a residência. Mas eu acho que no caso da cirurgia fica mais guiado para a subespecialidade, né? Porque ou não? Na cirurgia tem um programa de geral avançado, né? Que a gente faz, seria R3, R4 de cirurgia geral. Tá. No HC seria um geral avançado, focado em trauma e em cirurgia geral também. Tá. Mas tanto na geral avançada quanto nas especialidades, tem sim chance de fazer mestrado, doutorado. Os chefes sempre apoiam qualquer um que queira fazer e que tenha iniciativa para fazer projeto de pesquisa. Tá. Então, assim, acho que sim, tem sim. E, assim, você passou em muita prova fora a USP. Se você fosse escolher de novo a residência há 1 ano atrás, 1 ano e meio, você escolheria a USP de novo? Escolheria. Todo lugar tem suas qualidades, seus defeitos, pontos positivos, pontos negativos, mas acho que a USP ainda continua seria minha primeira escolha de novo, por N motivos, também pensando no R+, na especialidade, a gente pode falar disso um pouco depois, mas assim, acho que pesando prós e contras, ainda acho que vale bastante a pena fazer a residência aqui. Acho que quando você passa aqui, além de você passar, você é meio que convocado, né? É muito de... É meio difícil você passar aqui e não aceitar. E não assumir a vaga, né? É meio complicado. Assim, o que você tocou agora no tema da especialidade. Assim, como é que é relacionar a cirurgia da USP com a especialidade cirúrgica no futuro? Assim, porque normalmente a maioria dos residentes da cirurgia geral da USP, eles acabam optando por fazer uma sub, né? Ou não? Assim, geralmente cada residência tem seu perfil de como é. A geral da USP, assim, quase todo mundo quer entrar na especialidade, entendeu? Uhum. Seja na própria geral avançada, que tem, R3, R4, seja na U, na vascular, na plástica, no aparelho digestivo. Então, acho que boa parte dos colegas entram na geral da USP pensando em fazer especialidade. E dessas subespecialidades, quais são as mais concorridas hoje em dia? Acho que a uro e a vascular continuam sendo as mais concorridas. Certo. Também aparelho digestivo e plástica, acho que as 4 são as mais concorridas. Talvez uro e vascular seja um pouco mais. Tá. E uma coisa interessante que muita gente pergunta é que a gente está na frente de vários avanços tecnológicos na área cirúrgica. Um dos mais falados, inclusive, é a cirurgia robótica. Vocês têm acesso a algum tipo de cirurgia robótica no HC, na USP ou não? Certo. No HC ainda não tem robô, mas como a gente está falando antes, no estágio da técnica cirúrgica, no R1, a gente tem 1 mês que a gente tem um treinamento de robô no Círio. A gente vai para lá durante 4 semanas,
uma vez na semana, a gente vai lá treinar no DaVinci mesmo. A gente tem aula com o DaVinci, a gente pode... Vocês pegam nele? Pegam nele, a gente manipula o robô, é bem legal. É bem legal, mas no HC ainda tinha no ICESP, que era no prédio do câncer, com o protocolo de pesquisa que a urologia estava fazendo, que a gente estava fazendo, mas acabou a pesquisa e ele foi retirado no meio do ano passado. Exato. Eu acho que tem precaução de comprar, não tenho certeza, mas hoje em dia a gente ainda não opera robótica no HC. Tá. Outra coisa que acho que é muito importante a gente falar aqui é... Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente não fala só de robô. A gente fala de tudo aquilo que atrela diagnóstico e tratamento para um paciente. E eu acho que isso é muito importante ser falado, porque quando eu vejo vocês aqui da cirurgia, vocês dominam não só a clínica, mas também dominam qual exame de imagem pedir, qual exame de imagem solicitar, qual longe de ressonância vocês têm a todo vapor, a toda disposição, por dia, na hora que quiser. Precisa fazer tomo de emergência, faz, ultrassom faz. Então, assim, você acha que também sai com uma mão diferenciada para dominar novos exames diagnósticos, novos exames laboratoriais, para saber acompanhar melhor o paciente? Aqui eles reforçam muito pra gente que aqui tem muita tecnologia, mas pede pra gente nunca esquecer da parte do exame físico, da história, exato, que é a parte principal, mas é uma realidade que a gente tem tudo disponível que pode ser feito. Então é muito fácil aqui fazer um ultrassom na emergência, uma tomografia, uma CPRE, uma clonidorressonância, fazer uma embolização, por exemplo, no trauma esplênico grau 2, você pode ir lá e embolizar. Eu acho que talvez seja o mais comum, né, de fazer embolização. Então, assim, a gente consegue fazer tudo pro dia. Eu posso pedir uma ressonância para hoje, uma clonidorressonância para hoje. Um paciente com cálculo na via biliar faz uma CPRE hoje. Sendo que tem, por exemplo, tem estados que você não tem no SUS disponível, entendeu? Exato. Concordo. A gente fica 6 meses, 1 ano na fila para fazer, a gente consegue fazer bem rápido. E o fato de você conseguir manipular esses pacientes faz com que você domine o começo ao fim desses pacientes. Isso. Domine as complicações também do procedimento, veja as complicações, saiba solicitar melhor, e eu acho que isso dá uma bagagem mais completa para você. Né? A gente continua sendo o médico assistente do paciente, a gente que segue ele, mas tem o recurso da radiologia intervencionista, da endoscopia, para fazer o que a gente precisa para melhor tratar o paciente. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda bastante. Tem uma pergunta de outra seguidora aqui, a Babi Rego, que acho que também que é cirurgia. Ela pergunta assim, de forma bem direta, qual seria o maior ponto positivo para a gente da residência? Acho que o centro de trauma seria excepcional, você ter uma boa formação em trauma, saber como o trauma é atendido bem feito, idealmente, que é o ideal que a gente faz. Outra coisa que a gente às vezes só vê em livro é o centro de intervenção de tratamento, de você pode embolizar um paciente para fazer um CPRE, um clone de ressonância, então você pode fazer o que você lê no livro é feito, e você fazer geral aqui para entrar na sub, né? A geral é boa e as subs também são excepcionais, né? Eles operam bastante. Então, as subs são referências de todo mundo. Né? As subs aqui são referências para tudo. Qualquer sub que a gente escolher vai estar bem servido, com serviço de volume de cirurgia excepcional. Beleza. Assim, existe alguma diferença gritante entre a grade de R1 e de R2 ou não? Não é tão gritante aqui não. Diferente de outros serviços, que geralmente o R2 é bem mais tranquilo que o R1, a gente diria que é uma grade mais homogênea. Tá. O R2 é um pouco mais tranquilo, a gente teria um pouco mais de tempo para estudar para pular do R3, mas não é nada gritante como é em outros hospitais, que o R2 tem um carga horária bem menor do que o R1. Beleza. Não é o R1 tão estressante como é em outros lugares, mas também não é o R2 tão tranquilo. Então é um meio termo. Assim, a respeito da cirurgia, tem muita gente que tem medo de fazer cirurgia porque tem medo da carga horária, se vai ter vida ou não vai ter vida. Eu acho que é importante tu falar assim um pouquinho se, sei lá, tu consegue fazer uma atividade física, consegue sair com teus amigos à noite, algum dia, ou se não, é realmente tudo isso que falam, tem que viver no hospital, então sim, o que tu quer dizer? Aqui, eu vou dizer por aqui. Não, claro. Aqui a gente consegue ter vida, consegue sair com os amigos se quiser, malhar, ter lazer, assim, não é nada que você pare de viver, não é assim. Tem carga horária pesada, tem, mas você consegue viver tranquilamente. Se alguém tiver dúvida, se consigo trabalhar um pouco fora para ajudar a me manter, consegue. Como se for anteriormente, talvez 1-2 plantões no mês ajuda a se manter. Tem meses que tem estágio mais difícil, que você vai conseguir, mas tem outros que você consegue trabalhar um pouco mais. E assim, existe um mercado de trabalho após a residência aqui, já na geral, ou o mercado de trabalho se abre mais após a sub?
Ou os dois? Mais afinal da geral, quando você... Porque até é meio difícil você conseguir algo estando na residência, que não é uma carga horária tão tranquila, então você consegue... Não, é isso que eu mais tô falando, afinal da após geral, mesmo, isso. Após o R2 você consegue sim trabalhar com serviços, e após a sub também, a finalidade, você também consegue trabalhar assim. Então, emprego não é um grande problema. Tá bom. Não é. Eu acho que foi isso, Vinícius. É isso. Acabou. Muito obrigado, Acabou. viu? Por nada. Qualquer coisa, estamos aí, pessoal. Tá bom. Obrigado. Obrigado, boa noite.